Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E o tema de hoje é o novo normal. Se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever, clica aqui para se inscrever, né, e no sininho para receber as notificações. Toda semana sai pelo menos um vídeo novo aqui sobre algum tema que a gente resolva falar. E se você já é inscrito, seja também bem-vindo mais uma vez, né? Já vou avisar algo que está virando rotina nos últimos dias, mas assim, não estou de bom humor. Who cares? Who cares? Who cares? Né? Na verdade, não é questão de estar de bom humor. Eu não estou em dias otimistas. Né? Então, muito do que eu falar hoje nesse vídeo pode estar embalado por este caldo de pessimismo. Por mais que eu tente ser uma pessoa otimista, é bom que isso fique registrado. Né? E você, como está o seu humor? Tô meio na minha, calada, assim, sem vontade de falar. Tá meio na sua calada. O tema de hoje é o novo normal, que é algo, na verdade, que a gente já vem comentando, né, há muito tempo. A gente, de alguma maneira, já até esbarrou sobre isso em outros temas, mas que tá todo mundo falando assim, não, depois que essa pandemia passar, o mundo não vai ser mais o mesmo. Depois que essa pandemia passar, as pessoas naturalmente vão mudar. Só que eu não acredito. Quer dizer, até por uma concepção religiosa de vida, eu tendo a acreditar que realmente as coisas estão sempre melhorando, que as coisas estão sempre evoluindo. Mas as pessoas estão colocando de um jeito como se fosse assim, a Covid-19 chegou, um novo mundo se iniciou, e claramente a gente, quanto sociedade, se a gente parar para pensar assim, vamos pensar só no Brasil. Claramente a gente, quanto sociedade, está mostrando que esse processo não vai ser desse jeito que muitos estão descrevendo. O que você acha? Acho que qualquer mudança humana ela é lenta, não é rápida. Mudanças de comportamento, principalmente de personalidade, elas, que quando realmente são duradouras, elas vêm de dentro para fora, né? E aí a mudança é uma imposição de fora para dentro. Então aconteceram coisas externas que estão nos provocando sentimentos e que vão esses sentimentos, essas sensações, talvez provocar uma mudança em nós. Para uns maiores, outros menores, mas acaba provocando alguma coisa. Mas até gerar uma mudança de comportamento, uma nova cultura, uma nova perspectiva, é muito complicado, muito demorado. Eu acho que algumas coisas podem ser que realmente se modifiquem, como por exemplo a coisa de usar máscara. Embora não seja, a gente não use máscara da mesma forma que o Oriente usa, porque lá eles usam máscara não para se contaminar, é para não contaminar os outros. E eles usam muito como um filtro da poluição. Então, por exemplo, Seul é uma das cidades mais poluídas do mundo. Então tem dias que o governo joga no seu celular, na televisão, avisos de que eles têm que andar de máscara na rua porque o nível de poluição está muito alto. Então é um hábito deles. Eu acho que para mim é uma coisa que eu talvez vá adotar na minha vida, porque as minhas alergias, as minhas coisas melhoraram muito depois que eu passei a usar máscara. Então é uma coisa que talvez eu adote. Você não tem tido crise, né? Eu melhorei muito nesse período, assim, diminuiu o número de pessoas com quem eu convivo, lugares onde eu convivo, e aí fica tudo mais controlado, você fica quase que numa bolinha, e aí você consegue controlar a doença. Eu percebo que a asma é uma doença de isolamento social, né? Essas alergias são isolamento. Outras pessoas que eu conheço que também são alérgicas estão vivendo muito melhor, sem estar no mundo. É uma alergia à pessoa? Você acha que você tem uma alergia à pessoa? Ao mundo, talvez, né? Talvez seja, não só pessoas, mas o mundo, né? Não sei. É viver o mundo sem ser do mundo, assim, no nível... Total. E aí eu acho que essa coisa de máscara pode ser que pegue, mas ao mesmo tempo, assim, as pessoas que não têm vergonha na cara vão continuar sem vergonha. Né? As pessoas que não têm moral, que Você não têm gostaria de preocupação definir com o vergonha outro, na cara?
Sim, vergonha na cara mesmo, do tipo assim, é não se preocupar em nem mesmo fingir que você é alguém legal. Porque na hora que você vai fazer um vídeo, por exemplo, achando o máximo que você tá na zona sul do Rio de Janeiro, na rua, em aglomeração, no meio de uma pandemia, com milhares de pessoas mortas e milhares de mil pessoas morrendo por dia, e você achar isso, uhul, tô tirando onda, é uma pessoa sem vergonha na cara, sem moral, né? Porque não tem uma perspectiva de visão de que, no mínimo, não é um momento de comemoração, não é um momento de celebração. de celebração. Tipo, até porque ele não tá ali porque ele venceu. Não é um momento, tipo assim, fim de guerra mundial. Ninguém tá celebrando. Né? Tipo assim, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial também, houve esse fenômeno, houve até um boom de nascimentos, então tem o baby boom, todo mundo foi pra rua comemorar, ninguém ganhou a Copa do Mundo não, também, onde todo mundo vai comemorar, então parece que o pessoal, depois que liberou... A gente não tem ganhado nada, né? A gente só tem perdido. Não, a gente tem ganhado muita coisa ruim, a gente é o maior país de pessoas com, agora diárias de doença, o maior número de pessoas, segundo lugar de pessoas contaminadas e doentes e mortos. Enfim, a gente tá aí na competição. Por sinal, deixa eu aproveitar e fazer um parênteses. Eu vi um dia desses no Facebook, uma pessoa compartilhando a seguinte matéria: Brasil é o país que tem o maior número de casos de recuperações. Uhum. Isso não é motivo para celebrar. Sendo verdade, né, porque também tem isso, sendo verdade, isso não é motivo de celebrar. A gente só tem condição de ser o maior país em número de casos recuperados por causa do grande número de contaminados que a gente tem. A Covid, por si só, ela não é uma doença letal. A Covid, se você conseguir fazer uma análise rápida, se você conseguir observar o acometimento de uma maneira rápida, você consegue fazer o tratamento, a pessoa sofre, ela pode até ficar com sequelas, dependendo do nível que ela for ter, mas a Covid por si só não tem se mostrado algo letal. O problema da Covid é outro. Então você celebrar que o país é o país com o maior número de recuperados, na verdade você está celebrando que está todo mundo se contaminando aqui no país. Não, assim, a falta de exames é uma coisa que a gente até já falou sobre isso aqui, é muito séria. Mas foi uma escolha governamental, uma estratégia para dizer que não tem muita gente doente. Não só daqui, né? Estados Unidos está fazendo a mesma coisa. Então, assim, estão fazendo agora um teste, por exemplo, no comércio de algumas cidades do Nordeste, se não me engano, Recife, fez um teste em todo mundo nas lojas que estão abertas. Então a prefeitura foi lá e detectou que 40% das pessoas que estão trabalhando no comércio e estão comprando no comércio hoje de Recife estão contaminadas. Então eles acreditam que é uma amostragem da cidade, que talvez 40% da cidade já tenha contraído a doença. Então está muito perto dos 60% onde você pode conviver tranquilamente com a doença, que a coisa fica razoavelmente controlada. O problema todo é que como a gente não fez teste, a gente pode ter passado por esse número. Por isso talvez o número de contaminados esteja crescendo tanto, principalmente nas grandes cidades. Agora ele está se expandindo para o interior, né, para outras cidades, o que é um problema porque muita gente vem para cidades como São Paulo, Rio, comprar mercadoria para levar para as suas cidades do interior, principalmente São Paulo, né, e acaba levando também a doença. Há quem diga que pode existir um efeito, né, que alguns estão começando a defender, que é o efeito bumerangue, que é assim, as capitais começaram, aí passaram para o interior, e aí quando essa população do interior voltar a frequentar a capital, as doenças vão voltar para a capital de novo. Você vê, por exemplo, a Austrália, ela fez uma coisa que eu estava lendo uma reportagem muito curiosa, que eles liberaram a vida deles normal, né? Embora tenha algumas restrições, que é o novo normal, de alguns países não podem entrar, algumas coisas não podem fazer, e todo mundo que entra passa por quarentena. Aí o que aconteceu? Mais de 31 novos casos surgiram na Austrália, que para eles é assustador, mas entre quem? As pessoas que tiveram contato com os turistas, ou seja, seguranças do hotel, camareiros do hotel, pessoas do hotel, por terem tido relações sexuais com os estrangeiros. Porque não haviam colocado na lista de perigo que não podia transar as relações sexuais com estrangeiros. Até porque acho que não passou na cabeça deles que as pessoas que estariam tomando conta do pessoal da quarentena fosse rolar um clima. Rolou, contaminou já 31 graves. Né? As pessoas subestimam a capacidade do ser humano, não é mesmo? Sem dúvida. E aí, enfim, de novo eles estão repensando os protocolos, porque novamente é uma doença, e também assim, o nosso comportamento diante dessas causas, dessas doenças, né, é completamente às vezes inesperado e é difícil de prever. Você até falou, né,
que foi um dos motivos da gente escolher o tema dessa semana, o novo normal, os bares lotados na zona sul daqui do Rio de Janeiro, que está passando de tudo quanto é canto do país, em alguns lugares do mundo também isso está chamando a atenção. E é isso para me deixar claro que essa esperança que alguns têm de que o mundo vai se tornar um lugar melhor, assim, simplesmente porque o Covid chegou, balela, é muito mais esperança do que qualquer outra coisa. Eu postei brincando no meu Facebook essa semana, assim, o que tem de gente que resolveu que agora é atleta, que tem que fazer trilha, que tem que caminhar, que tem que ir para academia, no meio da pandemia. Porque a vida é curta. Nunca fez isso. Aí no meio da pandemia virou atleta, quer se inscrever para as Olimpíadas. Mas isso, de certa forma, é uma mudança. Assim, a gente, às vezes, a gente vê a mudança num sentido. O que acontece? Você vai ter dois grandes grupos, principalmente dentro dessa pandemia. Pessoas que acreditaram na ciência e pessoas que não acreditaram na ciência. E aí eu acho que essa questão de acreditar ou não na ciência dirigiu muito o comportamento dessas pessoas. Eu acho que de ambas as formas houve mudança de comportamento. É lógico que talvez o pessoal que não acredite, tanto assim na questão da doença, viu pessoas morrerem, pessoas doentes. Então é tipo assim, a vida é curta, vamos aproveitar, vamos fazer o que a gente nunca fez. Eu vejo muito isso nas pessoas que não acreditam muito bem, ou seja, o pessoal que segue muito o pensamento do nosso presidente, que também começou a fazer coisas que ele não costuma fazer, né? Viajar, comer pão na padaria com todo mundo, ficar tirando foto. Ele não fazia tanto isso como ele fez durante a pandemia. Embora ele esteja meio sumido ultimamente, mas ele... É porque quem estava sumido agora está aparecendo. Ele precisou ficar sumido. E aí o comportamento dele mudou. Então, ao mesmo tempo, ele veta a lei com relação ao uso de máscara. Eu fico pensando, por exemplo, eu como professora universitária, a confusão que vai dar numa sala de aula se um aluno se recusa a usar máscara e os outros quiserem que ele use. Isso vai dar uma confusão na sala de aula, uma brigaiada danada entre os que querem usar e os que não querem usar máscara. Vai ser tipo aquele filme A Onda, entendeu? E aí parece que a gente está num grande experimento sociológico dessa parada da onda. Eu me sinto muito assim. Essa semana eu fui na fisioterapia por causa da coluna e estava andando na rua olhando para as pessoas. Eu falei, gente, realmente... E assim, realmente, no meu bairro, todo mundo estava ali naquela área do comérciozinho, passando, 99% das pessoas estavam com máscara, tanto trabalhando quanto frequentando. E aí realmente dá uma impressão assim, nossa, que estranho, né? Parece que eu tô num filme, tô vendo uma coisa inusitada que eu nunca pensei em ver, viver e tal. E ao mesmo tempo, você vai perceber que algumas pessoas vão fazer aquilo sem compreensão do que estão fazendo. Então usa máscara errado, bota a mão. Você vê isso no dia a dia, você bota a mão, faz qualquer coisa. Porque realmente assim, a gente não teve campanhas do nosso governo para fazer isso. Então você vai começar a ter confusões. E já tem volta e meia vídeos, por exemplo, com relação ao estabelecimento. Porque o estabelecimento é multado se uma pessoa entra. Então, dá confusão, dá treta. E aí você vai começar a ver isso também na igreja, na faculdade, quando começarem as aulas, porque as pessoas acham, algumas, ofensivo usar máscara. Algumas estão chamando de focinheira, tá sabendo disso? Tô sabendo, mas aí também com essas... Mas são pessoas, vou te falar, é um número expressivo da sociedade e é um grupo que tá ali fortemente a fim de brigar. Que vejo muito isso, eles vão pra rua sem a máscara e assim... confronto. Pra ir confrontar. A ideia é causar, a ideia é fazer barulho. Pra ir ser violento e fazer uma coisa assim forte contra o outro. Então, ao mesmo tempo, assim, de novo, eu acho que essa pandemia potencializou coisas negativas nas pessoas, trouxe reflexão, mas a reflexão até gerar mudança de comportamento, eu acho que é mais lento na sociedade. Eu acho que rupturas, eu acho que a pandemia poderia ter sido uma ruptura se a gente tivesse um apoio maior do governo, uma educação melhor, uma estrutura melhor, como que eu acho que talvez em alguns países pode ter acontecido essas rupturas, onde você rompe com uma forma de pensar e abraça outra forma de pensar e ser. Aqui no Brasil não aconteceu. O próprio Macron na França, ele quanto posicionamento político, ele nunca foi um político que todo mundo concordava. Mas ele aproveitou as várias crises que teve no governo dele, culminando com a crise da Covid, para começar a defender determinadas bandeiras que claramente vão favorecer a ele numa possível eleição. Se ele realmente vai adotar aquilo no futuro, só o tempo dirá se ele for reeleito. Eu achei que a maior ruptura que teve foi na questão econômica.
eu acho que para o pessoal do neoliberal, dos governos neoliberais, eles se viram obrigados a, de alguma forma, ter um Estado mais forte, maior e mais atuante, coisa que eles não desejavam, e você tem um certo retorno ao Estado social, ao Estado de bem-estar social. E volta-se uma discussão que já existiu no mundo e que já tinha se tentado abandonar e que se volta, e até discutir... Mas aqui no Brasil não foi tão profundo quanto deveria. Não, mas eu acho que no mundo no foi. No mundo como um todo... E aí começaram até... Beleza. Eu até compartilhei com o grupo do Zap da gente lá, com o pessoal, que é eu realmente não conhecia esse economista. O nome dele não consigo pronunciar. E ele vai falar exatamente sobre o fim do capitalismo, mas o capitalismo acabando... Por causa do próprio capitalismo, né? Não, por causa do sucesso do capitalismo. Porque na medida que o capitalismo leva a você querer consumir, a você querer ter, e a indústria a produzir coisas para as pessoas terem e alcançar o maior número de pessoas possível, você iguala a sociedade. Isso aconteceu e até chocou com as pessoas, do tipo, a empregada doméstica vai para Disney. Isso igualou as pessoas, isso foi um susto para alguns. E aí teve que, então, criar mais competitividade para que você pudesse criar, porque o capitalismo vive exatamente de diferenciar as pessoas da capacidade de consumo que ela tem. E medir sucessos e competências dessa competição a partir daquilo que você pode obter. Quando a economia vai bem e você iguala as pessoas, isso para o capitalista, e principalmente para aquele que está no topo lá da pirâmide, é muito desconfortável. E aí faz com que você acabe tendo que questionar e criar. E quando você vai fazer uma competição tão absurda, tão absurda, que você não conseguiria mais manter essa estrutura e ela romperia. Mas mesmo essa ideia da doméstica indo para Disney, as pessoas colocam isso também como se qualquer doméstica estivesse conseguindo ir para Disney, não, mas, quando a gente sabe que a mas maior parte dela só não um consegue símbolo, nem tipo mudar assim, de estado. A pessoa não consumia iogurte, passou a consumir iogurte. Ela não tinha em casa uma máquina de lavar, passou a ter uma máquina de lavar. Eu entendi, mas assim, existe um componente social aí, né, que foge à questão econômica pura e simples, mas existe um componente de visão de sociedade também, de parcela, geralmente, de uma população que possui um poder financeiro maior, de qualquer tipo de avanço que a classe abaixo economicamente tenha, já acho um absurdo. Mas é esse que esse cara vai falar, que é o problema todo que vai colocar o empreendedor numa tensão diante dessas classes, porque ele tem que criar cada vez mais produtos mais luxuosos, mais exclusivos para atender esse grupo, já que a própria questão de que se você correr atrás, batalhar, a ideia do mérito faz com que todo mundo consiga ter uma vida razoável. Inclusive ele diz que o capitalismo leva ao socialismo. Ou seja, todo mundo ter uma vida confortável. É isso que o capitalismo diz, que prega, né? Você batalhar, correr atrás e ter pelo menos uma vida confortável. E aí esse cara vai dizer que exatamente por causa disso, você cria uma tensão nas empresas constante de estar crescendo e criando novos produtos. E fazendo com que elas que não têm uma visão tão inovadora e busquem isso de uma forma tão grande, que quebrem, como quebraram várias empresas de carro nos últimos anos. Por quê? O carro se banalizou. E aí ele não conseguiu acompanhar e criar um carro tão exclusivo, tão único para a parcela separada da sociedade. Ficou tão complicado que você não consegue ter quem compre aquele carro. E aí você deixou, de novo, a empresa acaba deixando de se consumir. E por isso que, por exemplo, no Brasil e em outras partes do mundo, você vai ver que marcas de classe A, tipo Copenhagen, criam marcas B para poder atender. Porque, por exemplo, a Copenhagen, se ela começar a ver que o porteiro da casa dela, do prédio dela, Copenhagen, ela para de comprar Copenhagen. Ela vai ter que procurar uma outra marca mais exclusiva, o importado, o que for, porque ela não pode, ela tem que se destacar pelo que ela consome. E ao mesmo tempo, para o cara que é o porteiro, é uma vitória do capitalismo ele ter melhorado de vida, melhorado o salário, crescido e hoje poder consumir Copenhagen. E me faz sentir igual a quem eu sirvo no meu trabalho. Mesmo que o poder financeiro ele não tenha nenhum aqui. Não, mas a questão toda é só consumo, sim, que foi a ideia que você foi construindo, não foi simplesmente um crescimento econômico real. O capitalismo sempre vai pensar na questão de consumir. E aí
essa tensão toda que a gente vê hoje, por exemplo, com a pandemia, você tem uma dificuldade muito grande de ostentar. Por mais que você tenha o vídeo para ostentar, o teu carro tá na garagem, teu jet ski tá parado, tua casa de praia tá lá no canto, enfim, a tua possibilidade de viajar e tirar foto de um jatinho particular fica diminuída. E aí, como é que eu vou me diferenciar do resto da galera que tá em casa? E aí existe o componente também de, mudando um pouco o assunto, né? Existe o componente também de ficar preso assim dentro de casa, né? Eu entendo que em algum momento a pessoa precise fazer algo para aliviar. Então, por exemplo, depois de 3 meses, a gente foi no drive-in. Né? A gente até se questiona, né? Devemos ir, mas foi a opção que a gente teve. Por quê? Porque no drive-in a gente vai de carro, a gente fica dentro do carro o tempo todo, de máscara, acabou o filme, a gente volta para casa e acabou. Eu entendo que em algum momento as pessoas precisem realizar algum tipo de atividade para que ela não fique, para que ela realmente possa se aliviar um pouco de tudo que está vivendo. Não, só que não é o que a gente tem percebido. Não, mas assim, eu não vejo problema de você voltar à normalidade ou criar um novo normal. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Bom, neste mas tem que momento, fazer isso não tinha com como. segurança. Então, assim, por exemplo, criou-se o drive-in, em que criou-se, na verdade, sempre existiu drive-in, mas você resgatou a ideia do drive-in, onde as pessoas têm segurança, o funcionário tem segurança, eu não vejo problema nenhum. É claro que a gente se sente um pouco culpado, porque eu estou me divertindo, o mundo está acabando. Não é bem assim, mas dá uma sensação de culpa um pouquinho, mas eu não vejo problema. Porque, por exemplo, às vezes você tem que ir para o médico, eu tive que ir para fisioterapia, você tem que fazer compras no mercado, você às vezes, como aconteceu que teu cartão deu problema na senha, teve que ir para o banco resolver problema de senha, porque incrivelmente o aplicativo permite você fazer qualquer coisa, menos trocar a senha do seu cartão. Ele deixa você trocar tudo da senha, mas não confirma, mas não né? finalizar. Aí pra finalizar você tem que ir no caixa. Aí moral da história, tu fica em casa sem você poder faz usar o cartão. todo o procedimento, trava a tua senha e a gente perde o cartão, né? Então assim, agora, o que é importante é o que a gente vai criar para esse novo normal. E a gente vê que muitas pessoas não querem o novo normal, elas querem a vida de antes, tanto que lotou a balada carioca. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Eu sempre falei até para a questão econômica. Os bares não estão recebendo, vai uma demanda represada, assim, quem conseguiu sobreviver e se manter vivo e está conseguindo abrir agora, vai tirar o pé da miséria. Porque a galera vai enfiar a cara mesmo, entendeu? Principalmente vai pra balada, vai de máscara pra paquerar. Não, tem que ir sem máscara pra beber, pra bater papo, pra paquerar, pra beijar na boca de pessoas que nunca viu na vida. Vambora! E essa demanda vai acontecer reprimida por um tempo. Depois vai se estabilizar, como qualquer coisa. Eu acredito que daqui a 1 mês, 2 meses, isso entre de novo num ritmo de relativa naturalidade do que era comum a gente encontrar na noite carioca, na noite de outros lugares. Agora, a gente pode discutir, será que realmente era momento para isso? E ao mesmo tempo você vê coisas com você mesmo. Por exemplo, às vezes eu encontro pessoas amigas, por exemplo, foi na rua, que eu fui na fisioterapia, ou aqui no portão do prédio, eu tenho aquele impulso de tocar na pessoa, de cumprimentar, você tem que se segurar, porque você não pode tocar na pessoa. Tu imagina se uma criança voltando pra escola, vendo os amiguinhos que ela não vê há muito tempo, vendo a tia que não vê há muito tempo, vendo todo mundo. Ela vai sair correndo pra abraçar todo mundo. Então, assim, é difícil. E como é que você vai controlar essa criança? Mas, assim, 30 crianças resolvam correr. E elas se unem, assim, numa loucura de correr e agarrar uns aos outros e agarrar. Quem vai segurar? Ninguém. Então, assim, eu acho que a gente, quanto país, precisava muito de um MEC estruturado, de um Ministério da Saúde estruturado, que pudesse realmente conduzir isso de forma séria, científica, porque ao mesmo tempo que foi muito engraçado, no começo os governadores e prefeitos que estavam super preocupados com tudo, agora se mostram nem um pouco preocupados. E aí você vê que realmente nesse ponto tem que concordar com o Bolsonaro. Desde o início não era uma questão de saúde e de ciência, era uma questão política. Não que eles não estivessem usando uma verdade científica, eu acho. E no fundo, assim que eles não aguentaram mais a pressão econômica, eles liberaram e se esqueceram da questão de vida, de ciência e de saúde. É diferente. Porque olha só,
longe de mim querer concordar com o Witzel e querer concordar com Dória. O cara vomitou, mano. Vomitou de verdade. Agora é o seguinte, estão os governadores tentando fazer o bendito do fechamento. E aí você tem um governo federal que fica o tempo todo dizendo, não vamos fazer isso não. Um governo federal que dificulta o acesso ao auxílio. Um governo federal que dificulta a liberação de crédito para as empresas, principalmente para as pequenas e médias empresas. Eu entendo que o cara pode até ter tido uma preocupação com a saúde mesmo no começo. Agora, resolveram se vender. Eu não acho que eles sejam vítimas, eu não acho que eles estejam certos agora, eu acho que eles continuam, que eles estão brincando com a vida das pessoas. Agora eu também entendo que ficou uma pressão gigantesca, uma pressão enorme, e aí eles resolveram também deixar pra lá. Eu acho que ficou faltando o governo central tomar conta. Mas do jeito que você colocou, parece que no começo eles só estavam pedindo para as pessoas ficarem em casa para ir contra o Bolsonaro. Eu acho que isso tinha... Eu não achava que era um componente tão forte. Eu acho que hoje, para mim, era o componente mais forte. Não que eles não compreendessem que se realmente houvesse um caos nos hospitais, que eles iam se ferrar politicamente por causa disso. Muito de você. Eu acho que eles iam ficar malucos se perdessem o controle. Então eles tiveram que uma forma manter o controle. Mas eu acho que tinha um componente político muito forte. Tanto que, na medida que atacaram... O mundo todo fechou. Aí o mundo todo, eu não tô dizendo isso, Otávio. O mundo todo não tava. Tô falando do Rio de Janeiro e São Paulo. Meu amor, mas era o procedimento padrão. Beleza, mas eu achava no começo, sinceramente, eu pensava como você no começo, que eles estavam seguindo o resto do mundo, que eles estavam fazendo uma coisa porque pensavam no bem dos outros. Hoje eu não penso mais assim. Estou muito cética sobre a postura deles, porque eles não mantiveram essa postura o tempo todo. Não estão mais. Sim. Até a forma como eles estão liberando agora, por exemplo, cada dia mais aumenta o número de letalidade. O Rio de Janeiro é a cidade mais letal para a Covid, para a pessoa. E tá todo mundo liberando. E todos eles só pensam em liberar. Mas quem tá liberando é o Crivella, não é nem o Witzel. O Witzel tá escondido porque tem o impeachment isso dele. Isso falar. E o Witzel tá encolhido porque foram pra cima dele com o impeachment. Ou seja, no fundo, tudo é uma questão política. Mas tudo é uma questão política. Sim. O que eu discordo de você é você colocar como se no começo os caras simplesmente só falaram para as pessoas ficarem em casa para ir contra o Bolsonaro. Eu não falei isso. Eu falei que é o componente mais forte para isso tudo. Do jeito que você falou da primeira vez, parecia isso. Acho que sim. Acho que eles tinham isso como uma das coisas mais fortes. Eles perceberam que isso, eles tinham que fazer, eles peitaram isso, e acho que porque também viram que haveria uma grande recompensa com isso na questão política. E no começo eles realmente estavam surfando na onda. Quem estava surfando era o Dória. Dória surfando na onda e o Globo tentando ainda dar, e o Witzel tentando dar uma surfadinha junto. Mas surfando na onda dessa muito mais por toda. culpa do Bolsonaro do que deles. Sim, claro. Porque se o Bolsonaro fizesse o que tinha que fazer, Dória e o Witzel iam ficar apagados. E assim, na verdade, se tudo tivesse sido feito como tinha que se fazer, a gente já teria saído dessa pandemia há muito tempo. Sim, ué. Né? Então, assim, independente de qualquer coisa. Só foi se prolongando isso. Porque ao contrário do que posso imaginar, tudo isso tem, assim, essas coisas não são feitas. Eu acredito que essas coisas não são feitas sem um planejamento, sem uma lógica, sem uma inteligência por trás. As decisões dos políticos, entendeu? A própria a postura do Bolsonaro sobre como fazer e como lidar com a pandemia, existe uma inteligência. Apostou. Você pode não concordar com a inteligência dele, não achar legal, não achar bacana, mil coisas, mas existe uma lógica no raciocínio dele que ele entende, o grupo dele entende, eles estão seguindo esse plano deles. Dá para entender claramente. Ele apostou porque ele preferiu botar na conta dos governadores, porque ele estava preocupado com o déficit que as empresas iam ter. Não, e ele o tempo todo assim, ficou do lado dos donos das empresas, pensa assim, não vou ter funcionário. Ele esqueceu ou ele resolveu não pensar que a postura dele só iria prolongar e causar um problema ainda maior. Mas ao mesmo tempo, talvez para ele prolongar fosse bom. E isso é uma coisa que matematicamente você projeta que você vai alongar. Porque quando você não faz realmente o isolamento como tinha que ser, 2 semanas, 1 mês que fosse, e você acaba prolongando para 4 meses, isso tem uma lógica. Eu acredito que isso foi pensado. Tipo assim, não vamos boicotar, porque não vamos fazer, porque um mês talvez teria sido 1 mês, 2 meses, continha, resolvia.
E não era interessante. Por algum Ele motivo. ele vai usar isso para dizer E não era emprego, que a porque assim, catástrofe da economia você do vai governo ver dele. que os primeiros 2 meses da epidemia foram ruins, mas não foi o pior da economia. Talvez a gente ainda vá ver o pior da economia ainda. E detalhe, assim, muita gente perdeu emprego, muita gente fechou, mas o país não acabou, não estamos numa guerra civil, não tem ninguém saqueando o mercado. Como ele dizia que ia fazer. Entendeu? E Agora, estamos indo você pro 4º teve mês. o primeiro trimestre do país em frangalhos, e a gente não tinha Covid nenhuma, e a economia já estava uma porcaria, eles tendo a cara de pau de dizer que o país ia crescer 0,01, lembra que era um número desse, 0,0 pouco, e aí pode esperar que o próximo número negativo que tiver, eles vão botar na culpa da Covid. Ah, só que o Covid vai ser usado há muitos anos ainda. Sim, espero as Muitos anos. próximas eleições Como que ele foi vai usada dizer a que ele greve fez do muita coisa caminhoneiro. por causa da Covid. Que Mas- como era, antes era a greve do caminhoneiro, agora é o Covid. Mas agora a gente precisa encerrar, que esse vídeo já deve estar grande. Coloca aí nos comentários o que você acha, se você acha que a gente vai ter realmente um novo normal assim que tudo isso acabar, se você acha que tudo isso vai acabar, se você acha que o Dória e o Witzel apoiaram o isolamento só para ir contra o Bolsonaro ou não, se o Luiz Otávio está doente por ter que defender uma postura do Dória e do Witzel. Coloca aí nos comentários o que você acha. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.